Oi, gente. O Círio está chegando e todos os anos nós temos um cartaz, né, que representa a fé, representa a nossa tradição, representa a cultura paraense, né? Vai estar presente na Casa dos Devotos da Nazica. O cartaz do Círio 2025 foi feito pela estilista e designer Letícia Nassar. Ele foi apresentado no dia 31 de maio deste ano, que é o dia da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Tá? É um evento que santificou João Batista através de Jesus no ventre de Maria. Tá? Então, o estilo que nós iremos falar, o estilo artístico utilizado no cartaz, é o estilo Art Nouveau. Art Nouveau, ou Arte Nova, ou Art Nouveau, você pode chamar do jeito que você achar interessante. Foi um movimento artístico francês que se espalhou pela Europa entre 1890 e 1910 e se manifestou principalmente na arquitetura, nas artes decorativas, principalmente design, artes gráficas, mobiliário e outros elementos decorativos que foram utilizados na época. Ao contrário da maioria dos movimentos associados ao movimento modernista, né? Então o Art Nouveau não é essa representação principalmente na pintura, mesmo com pintores mais diretamente relacionados com o estilo, como Toulouse-Lautrec. Não sei se vocês conhecem, ele foi um artista que viveu durante o auge do movimento Art Nouveau na França, influenciando o estilo e sendo considerado precursor de suas ideias, especialmente seu trabalho na arte gráfica. Ele fazia os cartazes, ele fazia a representação da vida boêmia parisiense. O Toulouse-Lautrec é o mesmo Toulouse-Lautrec que a gente consegue ver lá no filme Moulin Rouge, que é justamente o lugar onde ele representava os seus trabalhos gráficos e tudo mais. Então, nesse período, Belém já estava vivendo a Belle Époque. Né? Foi um período de grande desenvolvimento econômico e modernização, financiado pelo ciclo da borracha no final do século XIX, início do século XX. Então, a capital paraense ganhou uma estrutura nova, né? Por conta da grande quantidade de investimento que tinha. Nós tínhamos uma infraestrutura moderna, com uma luz elétrica. Né? Foi a primeira cidade da Amazônia com iluminação elétrica pública e água encanada. E recebeu o apelido de Paris na América, ou Paris dos Trópicos, além de construções como o Teatro da Paz e o Palácio Antônio Lemos. Antônio Lemos foi responsável pela expansão das mangueiras em Belém, né, no período da exportação da borracha. Então, lá na Cidade Velha, Praça Frei Caetano Brandão, a Praça Dom Pedro II, a Campina, Nazaré, Batista Campos, São Brás, né? A gente consegue visualizar uma grande quantidade de mangueiras, né? Então, essa imagem, né, que estava sendo construída. E nós temos hoje essas sombras e frutos, né, que nós colhemos. Nós temos lá no Parque da Residência, por exemplo, os portões com aquelas folhagens. Se vocês forem lá visitar, vocês vão ver os portões com as folhagens, detalhes. O Art Nouveau ele não é uma arte simétrica, ele é totalmente assimétrico, né? Porque as folhagens, enfim, não seguem padrões. E você vai ver mais a questão da figura feminina no Art Nouveau. Apenas figuras que mostrem a questão das curvas sinuosas, da delicadeza, contato com o belo, natural. Então aqui eu trago algumas imagens de alguns lugares para vocês possam contemplar, né? Possam visualizar justamente o Art Nouveau presente. Como, por exemplo, aqui o Parque da Residência, né, o pedaço da grade frontal, aqui que vocês podem. Nós temos o Palacete Faciola. O Palacete, atualmente, ele foi reformado, já tem um tempo. Atualmente ele é o Museu da Imagem e do Som, onde vocês podem ir visitar esse espaço. Ele funciona de terça a domingo, tá? Ele está lá disponível e é bem interessante. A entrada é gratuita, você vai lá, você visita, você pode contemplar a beleza que há dentro dessa casa, né? Nós temos casarões muito bonitos na nossa região que a gente precisa dar essa valorizada. Aí nós temos também o Teatro da Paz,
Só que o Teatro da Paz, ele não é um estilo artístico em Art Nouveau, ele é neoclássico, né? Que ele pega a questão da valorização do belo, da cultura grega, né? Então, eles possuem elementos florais, ele é baseado na mitologia grega, na paisagem da Amazônia. Se vocês olharem, por exemplo, se você já foi lá no teatro e você olhar para cima, você vai ver dois deuses, que é o Apolo e Diana em meio à selva, né? Que foi feito pelo Domenico de Angelis. Nós temos lá na frente, por exemplo, alguns bustos, né, que são bustos das musas. Tá? Então, nós temos a música, a musa da música, a musa da poesia, a musa da tragédia e a musa da comédia. Né? A Euterpe é a musa da poesia, a Thalia é a musa da comédia, nós temos a Melpomene, que é da tragédia, nós temos a Polinia, que é da música, também considerada musa da dança. Também dizem que ensinou a agricultura aos homens. Voltando a falar do Art Nouveau no Teatro da Paz, lá dentro tem a decoração. Você vai ver corrimão, você vai ver uma escultura em bronze de uma jovem portando um candelabro, né? Então, existem elementos em Art Nouveau dentro do Teatro da Paz, tá? Uma curiosidade, por exemplo, que o Teatro da Paz, inicialmente ele tinha o nome de Teatro Nossa Senhora da Paz, por sugestão do bispo Dom Macedo Costa, tá? E Nossa Senhora da Paz, ela tem um ramo de oliveira na mão, né? E o Príncipe da Paz no braço, né? É interessante a gente ver isso da Nossa Senhora, por exemplo, que ela leva esse nome, porém eu não lembro de ter visto nenhuma imagem religiosa dentro do teatro. Não lembro, não sei se dentro de espaços que a gente não possa circular, se há imagens dela, não faço ideia. Né? Eu só trouxe essas informações aqui porque na hora que eu estava fazendo, eu achei bem interessante, né, que ela tem o seu nome, né, Nossa Senhora da Paz, aí ela foi encurtada somente para Teatro da Paz, né, que como nós chamamos hoje em dia. Nós temos o Palácio Lauro Sodré também, só que Lauro Sodré ele não é também Art Nouveau, ele já teve intervenções ali, ele foi um arquiteto bolonês que fez, né, então alteraram já a obra original. Então nele nós temos um vitral lá em Art Nouveau, muito bonito por sinal, com umas pinturas feitas na parte de baixo, então ele é bem bonito mesmo, que a gente possa visualizar. Nós temos dentro da Cidade Velha, lá no comércio, por exemplo, do Paris na América. Né? O Paris na América, o primeiro dono era português, ele importou vários elementos da França e é um dos casarões que permanecem não muito modificados, ou eles não está modificado, não sei ao certo se modificaram alguma coisa, mas ele tem uma escadaria belíssima, onde você pode ir lá, as pessoas, lá hoje em dia é um lugar onde vende tecido, você pode passar pelo comércio. Eu particularmente quando eu vou no comércio, eu entro em algumas lojas assim, tem uma arquitetura antiga para olhar, para ver o que tem lá, para ver, eu olho muito pro teto, então eu acredito até mesmo que os vendedores lá já estão acostumados com pessoas, estudantes, com outras pessoas também, para conhecer esses casarões antigos, e é bem interessante. Então o Art Nouveau ele é muito presente na nossa região, e essa foi a inspiração da designer para fazer o cartaz do Círio. Olhando o cartaz do Círio, por exemplo, nós conseguimos ver os elementos, justamente como a gente estava abordando do Art Nouveau, tá? O floral, e foi ela quem fez também um manto que está aqui no cartaz, né? Então ela teve 2 trabalhos aí que ficaram muito bonitos, eu gostei bastante do cartaz, eu achei ele muito delicado, muito refinado, teve um bom acabamento, né? Se vê que há um cuidado em fazer, porém a gente vê aqui uma coisa que não é muito presente no estilo artístico. Ela fez simetria, está bem espelhado, é o mesmo que tem para o lado esquerdo, é o mesmo padrão que tem para o lado direito.
Então aqui, pela harmonia, pelo peso da imagem, tem uma figura triangular que ela dividiu no meio, então dá o mesmo peso, ela conseguiu distribuir isso aqui direitinho. Né? Nós temos um ponto amarelo ao fundo, né? Que é como se fosse um esplendor, um amanhecer do sol, né? Um detalhe assim mais do sobrenatural, né? Da luz assim, que vem de Nossa Senhora, essa parte do emocional. Eu acredito que esse cartaz vai ficar bastante tempo também na casa das pessoas. O cartaz, assim, ele acaba sendo um elemento de evangelização, né? A gente sabe que, por exemplo, se for pegar, não vou pegar muito isso, a questão do processo de catequização, utilização dos estilos artísticos, né? Das pinturas, dos quadros, a gente vai pegar esses elementos, a gente utiliza no processo era utilizado, né? No processo de catequização. Então, o cartaz também ele entra nessa, nessa linha, né? Então, parabéns para design, é um cartaz muito bonito. É a segunda vez que eu estou falando sobre um cartaz do Círio. Eu falei para o jornal quando eu era acadêmico de design, né? Para mim é muito bacana falar sobre arte, sobre a produção de arte, principalmente dos artistas da Amazônia. Nós temos grandes potências aqui, nós temos pessoas muito criativas e é interessante a gente poder falar sobre ele e principalmente mostrar o trabalho. E o trabalho dela ela vai ficar aqui para todo sempre, tá? E, por exemplo, nós temos o Museu do Círio. Se você não conhece, nós temos uma exposição, está disponível na internet, uma exposição digital com os cartazes do Círio. Então você pode ir lá visitar também, temos alguns cartazes antigos. Muitos deles eu já conhecia, né, durante a minha vida, esses cartazes, mas cartazes antigos mesmo, das primeiras procissões, é muito legal a gente acompanhar e não perder esses cartazes e deixar cair no esquecimento, que faz parte da história, faz parte da fé do paraense e faz parte da nossa cultura também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham passado a reconhecer melhor esse estilo artístico, que particularmente eu acho muito bonito. Eu acho que eu tenho uma alma de idosa. Eu gosto bastante do Art Nouveau. Quando eu aprendi o estilo artístico, eu me remeteu muito às cartas Clow, né, as cartas da Sakura Card. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na Card Capital, os elementos justamente buscando também essa parte ornamental, essa questão dos vitrais, assim, que tem no Art Nouveau, né? A disposição dos elementos aqui, das fitas, de todo o processo. E é interessante que é um estilo artístico, mas ele permanece ainda, vai se renovando. A arte ela vai procurando, vai se referenciando, você vai pegando aqui, vai fazendo uma coisa nova, mas a gente acaba referenciando algo que a gente viu, né? Então é muito difícil alguém criar algo do zero hoje em dia, mas claro que existe possibilidade. Pessoas aí sensacionais que fazem isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é esse o vídeo. Tchau, tchau!